suas mãos? Cadê aquela lança que furou o seu pulmão? A cruz que carregava, que tanta dor causou. O chicote que o carrasco sem dó o açoitou. Os pregos que furaram, seguraram os seus pés. Onde está o discípulo que traiu, que perdeu a sua fé? Onde está a multidão que julgou o inocente? Cadê os reis que o condenaram? Onde está toda essa gente? A cruz se acabou, a cruz apodreceu. O martelo não tem mais, o martelo se perdeu. Os pregos viraram pó, a ferrugem os destruiu. O discípulo morreu, o chicote ninguém viu. Seu nome não foi esquecido, nem o tempo apagou. O seu corpo nada se desfez, nenhum osso se quebrou. O túmulo está vazio, só o seu lugar ficou, pois Jesus ressuscitou. Seguraram os seus pés. Onde está o discípulo que traiu, que perdeu a sua fé? Onde está a multidão que julgou o inocente? Cadê os reis que o condenaram? Onde está toda essa gente? A cruz se acabou, a cruz apodreceu. O martelo não tem mais, o martelo se perdeu. Os pregos viraram pó, a ferrugem os destruiu. O discípulo morreu, o chicote ninguém viu. Seu nome não foi esquecido, nem o tempo apagou. O seu corpo nada se desfez, nenhum osso se quebrou. O túmulo está vazio, só o seu lugar ficou, pois Jesus ressuscitou. Pois Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Boa noite, amados, paz seja convosco, amém? É um prazer estarmos aqui mais uma vez para poder adorar e bendizer este grande Deus, esse Deus de maravilha, amém? Amados, eu queria nesse momento, para fazer a abertura desse culto, eu queria pedir você para estar abrindo aí a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus, capítulo 10,
versículo 32 e 33, que diz assim, Mateus 10, 32 e 33, aleluias. Mateus 10, 32 e 33, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei perante o meu Pai que está nos céus. Antes de eu passar a palavra para a pastora Edileuza, eu queria lembrar os amados que muitas pessoas às vezes dizem assim: eu sou filho de Deus. A verdade não é filho de Deus, é criatura de Deus. E por que eu falo para você que é criatura de Deus? Porque em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a palavra destituído é tirado da presença. E no livro de João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que o Senhor Jesus, ele veio para os seus, que eram os judeus, mas todos quantos os receberam, ou melhor dizendo, vim para os meus e os meus me rejeitaram, foram os judeus, mas todos quantos me aceitarem, darei-lhes um poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que crêem no meu nome. E só se faz aquilo que não é, só se faz aquilo usando uma matéria-prima que não é, só passa a ser depois que o Espírito do Senhor entra na vida da pessoa, e a pessoa então passa a ser filho de Deus. Em Romanos, só para nós passar para a pastora, em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, muito claro, diz assim o texto, sobre a questão do confessar, para sair do estado de criatura e passar para a qualidade de filho. Diz no versículo 9, versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, engana-se quem diz que é filho de Deus, sendo que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ou melhor, que não é um crente ainda, não é filho. A Bíblia diz que são criaturas de Deus. A Bíblia diz do Gênesis ao Apocalipse. Amém, amados? Esta é a minha palavra. Quero orar por você, pedir ao Senhor para nesta noite, Ele está trabalhando, através dessa palavra aí na tua casa, no conforto do seu lar. E que você que está assistindo aí, não esqueça aí, de estar compartilhando esse link com os seus amigos, nos seus grupos, para que as pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Feche os seus olhos no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho, Pai, nesta hora, colocar, ó Deus amado, a minha vida diante do teu altar, pedir, Senhor meu Deus, que o Senhor alcance cada pessoa, Pai, que está nos ouvindo nesta hora, e que a tua palavra venha, meu Deus, trabalhar na vida desta pessoa, para fazer milagres, Senhor meu Deus, e operar o impossível no nome do Senhor Jesus. E assim nós oramos crendo em o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu passo a palavra para a pastora Edileuza, que vai estar dando prosseguimento nos louvores, e em seguida eu vou estar voltando para trazer uma palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Boa noite, Pai seja convosco, amém? É motivo de alegria de estar aqui mais uma noite para falar do Senhor, para glorificar Ele, para adorar Ele. E por isso nesta noite eu quero oferecer esse louvor para o Senhor Jesus e também para a mãe da pastora Delise, amém? Aline Goiânia, que ela vai estar também ouvindo este louvor, adorando ao Senhor junto, amém? Um beijo, minha querida. Aleluias. Deus é Deus. Aleluia, Jesus. Não importa. Glória a Deus. Mesmo aí na sua casa, vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração.
Dá o teu melhor para o Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluias. Ele continua sendo Deus, amém? Aleluia, Jesus. Nesta noite nós vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluias. Aleluia, Jesus. Que maravilha, Senhor. Grande és tu, papai amado. Aleluias. Aleluias. De vez em quando eu não encontro nem palavras para expressar o que Jesus já fez por mim. Tava cansado de chorar, de sofrer e de penar. Era assim o meu viver. Atormentado dia e noite sem carinho, nem um pouquinho de motivo pra viver. No meu peito uma dor, um sentimento de rancor, sufocando o meu ser. E foi aí que eu descobri o quanto estava errado, enganando e também sendo enganado, tirando as minhas próprias conclusões.
percebi que eu tinha que me arrepender de tudo, aceitar Jesus, depois morrer para o mundo, pra ter a vida eterna com o Senhor. E foi assim que eu vivi a minha vida sem meu Jesus, que morreu naquela cruz pra me salvar, mas nunca dei valor. E é assim que vou viver a minha vida com meu Jesus, que morreu naquela cruz pra me salvar, e agora dou valor. Aleluia, Jesus. O Senhor nesta noite seja adorado por cada um de nós. Aleluias. Foi aí que eu descobri o quanto estava errado, enganando e também sendo enganado, tirando as minhas próprias conclusões. E percebi que eu tinha que me arrepender de tudo, aceitar Jesus, depois morrer pro mundo, pra ter a vida eterna com o Senhor. E foi assim que eu vivi a minha vida sem meu Jesus, que morreu naquela cruz pra me salvar, mas nunca dei valor. E é assim que vou viver a minha vida com meu Jesus, que morreu naquela cruz pra me salvar, e agora dou valor. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Nesta noite nós vamos estar cantando o último hino, e logo em seguida o pastor Agenor está com a oportunidade para trazer a palavra maravilhosa do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Que o Espírito Santo esta noite possa entrar em cada hospital, em cada lar, e possa trazer a cura do Senhor. Aleluias. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas
está subindo. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, possa estar envolvido naquele hospital, Senhor, onde estão aquelas pessoas doentes, Papai amado. Oh, aleluias. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo esta noite, Papai amado, fazendo o teu agir, Senhor, naqueles lugares, Pai, aonde estão as pessoas doentes, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo possa estar se envolvendo em cada hospital, em cada lar. Que o Senhor nesta noite possa dar vitória para cada pessoa que tem buscado a presença do Senhor. E por isso nesta noite eu te agradeço, Papai amado. Nesta noite a oportunidade de estar com o pastor Genô, em nome de Jesus. Um beijo. Olá, amados, mais uma vez, boa noite, paz seja convosco, amém? Estamos aqui, queridos, para poder deixar uma palavra ao seu coração. E para isso eu pedi que os amados abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 29, capítulo 19, versículo 19 ao 21. 1 Reis 19, versículo do 19 ao 21. Que diz assim o texto da palavra do Senhor nosso Deus. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhes disse: vai e volta, porque te tenha eu feito. Aliás, que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos, ou melhor, com os arados dos bois, cozinhou a carne e a deu aos povos e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amados, feche os seus olhos aí no seu lugar. Essa palavra ela vai falar muito ao seu coração, justamente na área do apego às coisas do mundo. O propósito da nossa oração hoje é rejeitando a segunda opção. Presta atenção, rejeitando a segunda opção. Guarde isso, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vem, Deus, nesta noite falar conosco através da tua palavra lida, Senhor meu Deus, nesta noite, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Que o Senhor seja louvado na tua vida para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoa. Quero falar para os amados que aí no conforto do seu lar, vai lá, desliga o fogão, desliga o aparelho de televisão, desligue tudo e ligue no canal IEQ Barreiras, compartilhe esse link com mais pessoas, ative o sininho para receber as notificações e seja abençoado
aí em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Amados, nesta noite nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante, né? Eu quero falar para os amados que eu não estou livre de cair. A Bíblia diz que o homem que está de pé se cuida para que não caia. E quero falar para vocês que não sou um homem imune, não sou um homem blindado. Eu sou carne, estou sujeito, né, às paixões desse mundo. Isso é notório. Mas eu queria deixar para os amados nesta noite uma observação, que a Bíblia nos deixa claro, que isso nos ajuda a não retroceder. Isso nos ajuda a não desistir, a não cair, a não voltar ao vômito, como diz as Escrituras. Tem muitas pessoas que elas vêm ante Cristo, e quando chegam ante a presença de Deus, às vezes quando é ali, vamos dizer, outubro, né? Aí quando chega dezembro, ela desvia, porque tem as festas de final de ano. Aí ela reconcilia ali em janeiro, aí quando é lá para fevereiro, vem o carnaval, ela cai de novo. Aí ela reconcilia lá para abril, maio, quando é mês de junho, vem as festas juninas, ela cai uma outra vez. E isso a gente precisa estar atento a alguns detalhes que são explícitos na Bíblia, a ponto que nós podemos estar nos blindando acerca disso. Eu não sei se dá para você entender a minha linha de pensamento nesta noite, mas quando eu casei com a minha esposa, a pastora Edileuza, uma das coisas que eu fiz foi eliminar com tudo aquilo que provocaria ira no coração da minha esposa. Eu procurei eliminar fotos de antigas namoradas, eu procurei eliminar cartas de antigas namoradas, objetos que ganhei delas, eu procurei eliminar tudo justamente para não provocar ira e nem ciúmes no coração da minha esposa. Então nós observamos que muitas das vezes as brigas que acontecem entre os casais é justamente por alguma coisa que está ligada ao passado do cônjuge. Às vezes ele tem o hábito de sair com os amigos para beber final de semana. E aí quando ele casa, que ele quer dar prosseguimento a esse hábito, aí a esposa não deixa. Tem vários hábitos, né, que às vezes a sua esposa, ela tem o hábito de sair com as amigas, né, para beber, para farrear, enfim. E aí quando ela casa, ela quer dar prosseguimento a essas atitudes, aí o marido não aceita. Aí onde é que vem as brigas, contendas, e vem até as separações, né? Também muitas vezes numa empresa, você entra numa empresa e às vezes tem alguns hábitos que você traz da outra empresa que você estava, e quando você chega naquela empresa, às vezes você quer aplicar ali naquela empresa que você está chegando agora, os hábitos que você trouxe da outra empresa. Aí é evidente que seus colegas, os amigos, né, o próprio patrão, a direção da empresa, ninguém vai aceitar isso. E nós observamos que a Bíblia ela deixa claro que quando nós aceitamos Jesus, nós saímos do reino das trevas e somos migrados para o reino da luz. Então o que acontece? O reino das trevas, ele tem um rei que rege lá, segundo o que está escrito no livro de Coríntios, né? 2 Coríntios 4:4. E nós entendemos que quando a gente vem para o cristianismo, para o reino da luz, tem um reino que reina lá, que é quem? O Senhor Jesus. E nós percebemos que quando a pessoa ela vem das trevas, né, para a luz, não é coerente que ela traga coisas de lá para cá, né, traga vestígios, né, traga resquícios, né, de lá para cá. E aí o que a gente entende? A gente entende que o fracasso das pessoas, a derrota das pessoas, está justamente em não observar esses detalhes. Nós lemos aqui um texto de um homem chamado Eliseu. Eliseu, ele estava talvez sem sequer imaginar que ele ia ser surpreendido com a presença de Elias, o profeta, o nome da época. Ele jamais ia imaginar que aquele homem ia estar chegando ali no meio da fazenda dele,
e tirando a capa e jogando sobre ele. Aliás, estaria delegando ele uma função nobre, que era ser profeta e, além de profeta, sucessor dele. Mas ali aquele homem, sabendo da missão, sabendo da responsabilidade que pesava sobre os seus lombos, ele logo entendeu a missão quando a capa foi jogada sobre ele. A primeira coisa que ele fez foi parar, e imagino eu que ele disse: profeta, eu entendi tudo que o senhor está querendo me falar, e para o senhor saber que eu entendi tudo, eu vou agora, matar esses bois, essas vacas, que naquela época quem puxava os arados eram as vacas, e eu vou pegar, para o senhor saber que eu entendi tudo que o senhor fez, eu vou destruir esses arados, e uma forma eu vou queimar tudo isso, e eu vou colocar fogo, e vou cozinhar essa carne desses bois, e vou dar para as pessoas. E assim Eliseu fez, e foi lá despedir do pai dele, da mãe dele, e seguiu o profeta. E nós observamos que em uma das suas trajetórias, eles chegaram a uma cidade chamado, me passou o nome. Eu sei que ele chega em uma cidade, não me lembro o nome agora, não foi Ziclag, uma palavra mais ou menos assim. Ele chegou em uma determinada cidade, me fugiu o nome aqui agora, que quando ele chegou nessa cidade, Elias disse para ele assim: olha, fica aqui. E ele olhou e imaginou ele assim: como eu vou ficar aqui? Como eu vou sobreviver aqui? E a promessa que tem de eu receber a porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida? Ele disse assim: olha, eu não vou ficar aqui, eu vou seguir com o Senhor. Aí a Bíblia diz que ele foi até uma cidade chamada Betel. Aí eu me lembro, Betel. Chegando em Betel, Elias torna a falar: você vai ficar aqui? Ele diz: não vou ficar aqui. Vive tu como vive o meu Deus no céu, e eu vou contigo. Aí eles vão até Jericó. Chegando em Jericó, Elias faz de novo a proposta para ele, e ele diz: Elias diz: você vai ficar aqui em Jericó, porque eu preciso ir até o Jordão. E aí Elias olha e lamenta e diz: mas eu não posso ficar aqui, eu quero ir com o Senhor. E aí ele vai até o Jordão, e quando ele passa do outro lado do Jordão com Eliseu, a Bíblia diz que vem um redemoinho, e leva Elias para os céus, e Eliseu recebe lá a porção dobrada, que era o sonho dele sobre a sua vida. Mas se você analisar, você vai ver que desde lá da primeira cidade, que me fugiu o nome agora, desde a primeira cidade que ele foi meio que rejeitado por Elias. Parecia que Elias estava dizendo: você não é bem-vindo na minha companhia. Parece que Elias queria dizer para ele assim: não, fique aí, não está legal você ir comigo. E hoje em dia, hoje nos nossos dias, quando a gente ouve uma proposta dessa, a primeira coisa que vem na mente da gente é: a minha presença não está sendo agradável ao meu líder. Mas aquele profeta, o Eliseu, se ele tivesse deixado vivo os seus bois, deixado o seu arado intacto, talvez ele teria voltado dali para poder trabalhar arando terra uma outra vez. Mas ele não tinha para onde ir. Os bens, o patrimônio que ele tinha, a máquina dele ganhar dinheiro, tinha sido destruída. Aliás, aquela base financeira que ele tinha, algo que era lembrança para ele, que estava no passado, ele destruiu tudo. Com outras palavras, Eliseu não tinha para onde ir. Ele tinha que acompanhar o profeta. Então muitas vezes a gente, como cristão, a gente tira essas conclusões para a vida da gente, que muitas vezes a gente volta porque nós deixamos alguma coisa que nos serve de um plano B. Por que a gente volta muitas vezes, sai da presença do Senhor? Porque muitas vezes nós chega em Cristo com uma segunda opção. Eu vou lá, se deu certo eu fico, não deu eu saio. Aí eu vou ser crente, se eu conseguir, amém, se eu não conseguir eu volto para o mundo. Mas o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que nós temos que ir até Cristo e destruir todas as bases que possam nos atrair de volta. Amém? Eu não sei se você conhece a história do descobridor da América.
Mas o descobridor da América, quando eles chegaram na América, eles, ao descer em terra firme, uma das coisas que eles fizeram, sabe o que foi? Você não sabe. Queimaram a embarcação. Aí quando eles queimaram a embarcação, teve um soldado daqueles lá desavisado que disse assim: bom, se a gente não conseguir conquistar a terra, não ter êxodo, essa ilha foi uma ilha pequena, a gente pode voltar. Aí o chefe daquela embarcação disse para aquele soldado desavisado: voltar como? Se nós queimamos a embarcação. Então é assim que nós temos que fazer. Nós precisamos queimar a nossa embarcação. Nós precisamos destruir os bois. Precisamos queimar os arados. Sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro, quando o Senhor Jesus, olha, eu até falei numa mensagem que eu preguei aqui, acho que na quarta-feira, eu falava que justamente sobre isso, quando os discípulos interrogado por Jesus: vocês também querem me deixar, querem ir embora? Pedro toma a palavra e diz assim: para onde iremos nós? Se só em ti, Senhor, a palavra de vida eterna. Mas em tempos anteriores nós podemos lembrar de pessoas que fizeram essa ida, essa escolha, mas fez de uma forma errada. Por exemplo, Elias, ele fez uma escolha certa e fez a coisa correta. O que ele fez? Destruiu Eliseu, ele destruiu o arado, destruiu aquilo que podia atrair ele de volta, ele destruiu. Eu queria até aproveitar para te falar uma coisa. Muitas vezes você está vivendo um relacionamento não muito legal e você diz assim: qualquer coisa, se não der certo aqui com o Manuel, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para o Pedro, porque o Pedro, de vez em quando, ele me manda uma mensagem, eu tenho um contato dele, se for para me voltar. Então esse contato do seu ex tem que ser destruído, isso tem que ser eliminado. Você não pode entrar num relacionamento tendo um plano B em frente. Você não pode entrar num relacionamento deixando vestígio, deixando resquício para trás, que você pode voltar e ter uma base de sustentação. Com Deus não existe plano B. Deus, ele é o plano de A a Z e ponto final. E nós observamos também uma história muito interessante do rei Saul. O rei Saul, ele lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9, é uma ordem de Deus que diz assim: mas Saul e o povo pouparam a Agag, como também ao melhor das ovelhas, dos bois e dos animais engordados, e aos cordeiros, e a tudo o que era bom, e não os queimaram, destruíram totalmente. Porém, a tudo o que era vil e desprezível, destruíram totalmente. O que a gente entende nessa guerra que Saul foi fazer? A ordem de Deus era que ele destruísse tudo, mas a Bíblia fala que ele não destruiu tudo. As melhores ovelhas ele separou, os melhores bois, os melhores touros ele separou, e só as coisas desprezíveis que ele destruiu. Mas até o rei eles trouxe como um troféu, trouxe vivo. E a ordem não era essa, trouxe para representar o rei. Aí está aqui, trouxemos, conseguimos capturar o rei. Então isso, o Senhor Deus, ele indignou com isso, porque Deus não queria que Saul trouxesse nada despojos nenhum daqueles povos que ele havia ido lá e guerreado e ganhado aquela guerra. Deus mandou Saul destruir totalmente os amalequitas. Ele deveria matar todas as pessoas, o gado, os animais, e não deixar nada. Os amalequitas tinham maltratado o povo de Israel por anos, e este era o juízo de Deus sobre eles. E Saul derrotou-se, mas não o destruiu. Amaleque é um tipo de carne. Observa-se que Saul os tratou da mesma forma com muitos cristãos que tratam hoje, trata com carinho. É bom a gente entender que muitas das vezes tem crentes que ele bebia um vinhozinho quando não era crente,
Mas ele veio para o cristianismo e ele diz que não tem problema beber um vinhozinho. Quem está falando com você é quem começou bebendo um vinhozinho. E há um certo tempo eu me deparei quase que na sarjeta. Passei a beber do vinhozinho, passei a beber o vinhozão. E do vinhozão fui para cachaça para o conhaque. E eu já para me sentir o efeito da bebida, de manhã, 9 horas da manhã, eu tinha que beber 3 doses de cachaça de uma só vez. Era um copo de cachaça. Eu acordava amanhã, acordava tremendo. E começou com o quê? Começou com um pouquinho de vinho. Tem muitas pessoas enganando, sendo induzida, iludida, e muitas vezes iludindo outros. Porque quando nós saímos do mundo, nós temos que entender que as práticas do mundo, a gente tem que abrir mão. Não podemos viver agarrado a isso. Não, eu sou crente, mas eu posso ir no carnaval só no último dia. Eu posso levar meu filho só no matinê. Não, na época do São João não tem problema eu fazer um biscoitinho aqui e consagrar o Senhor. Caramba, você tem o ano inteiro para você fazer biscoito na sua casa. Por que tem que fazer justamente no São João, na noite do São João? E aí vem uma série de coisas. O filho adoece, aí leva na rezadeira, leva na benzedeira. Ah, mas não tem problema, ela benze, ela quer o bem. Que bem porcaria nenhuma, rapaz. Isso são resquícios do passado, coisa do mundo. Muitas vezes palavreados diabólicos que vivem na boca de crentes que saiu de lá e continua a mesma coisa. Deus nos chama para a gente ter um palavreado novo, uma atitude diferente, jeito de ser diferente. Enfim, precisamos matar todos os amalequitas. Nós não podemos trazer nada de lá para cá. Seu corpo, sua boca, seus ouvidos, seus olhos são santos. Ele levou o rei novo para se gabar. Muitos cristãos querem dizer a todos que grande vitória que eles têm. Sejam muito cautelosos sobre se vangloriar de sua batalha sobre a carne. Existe pessoas que ele termina com um namorado, mas ele diz, não tem problema encontrar com ele, até jantar com ele, não se pode fazer isso. Não se pode brincar com o pecado. Não se pode, não, mas hoje eu sou crente. Não se pode fazer isso. Tem que haver uma separação total entre você e o pecado. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, diz, ele manteve as coisas melhores e mais valiosas dos amalequitas. Eu estive numa casa de uma pessoa essa semana, e essa pessoa disse para mim que uma irmã dela era escrava dos encostos, a ponto de já estar construindo do lado da sua casa uma estrutura gigante para fazer ali um salão para os encostos, para os caboclos, para os orixás, para os guias descerem ali. Aí o pastor orou naquela mulher e foi muito difícil a libertação daquela mulher. Aí por fim entregou lá no altar da igreja um monte de santo, de imundícia para queimar tudo. E eles confessaram para aquele pastor que tinha uma estrutura que ele estava construindo para essa finalidade. O pastor mandou destruir tudo, arrancar tudo, destruir, acabar com tudo, jogar no lixo. E eu pude ver esse casal. Se olhando no rosto deles, você vê Deus na vida deles. Sabe por quê? Porque quando eles saíram do mundo, eles podiam dizer assim, não, nós vamos ficar com a estrutura, nós usa para uma outra coisa. Não, o pastor orientou eles que tinha que destruir tudo, jogar tudo no lixo. E foi assim que eles fez. E para a glória do Senhor nosso Deus, hoje é um casal exemplo. Mais de 15 anos na presença do Senhor. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Nós temos a tendência de obter a vitória sobre a carne, mas não desejamos descartar as coisas que são de grande valor. Muitas vezes nós nos prendemos a muitas coisas que é desejo da carne, que tem um alto valor. Tem pessoas que têm uma roupa escandalosa, que ela não abre mão disso por nada. Tem pessoas que ela tem uma arma, que ela tinha quando ela, não, mas é 3 mil reais, 4 mil minha pistola, eu não vou abrir mão, deixa aí. E o diabo vai gerar uma situação para que você use ela
e toda a tua vida vai para o fundo do poço uma outra vez. A gente tem que aprender a abrir mão dessas porcarias. A Bíblia diz que a nossa segurança, ela é o Senhor. Ele não destruiu totalmente o lixo. Queremos a vitória definitiva sobre as consequências negativas do pecado, mas se mantivermos o rei e os outros objetos de volta da carne ao redor, não vai demorar muito até que nos torne sobre nós a consequência adversa de novo. Aliás, aquele mal que estava volta uma outra vez. Porque Saul se recusou a fazer a vontade de Deus. Deus o rejeitou como rei. Você pode perder suas bênçãos, posições por causa de quê? Do pecado. Muitas vezes Deus te concede até coisas grandes na tua vida, mas pelo fato de tu estar preso às coisas do passado, preso às coisas do mundo, preso a esses imundícios de Satanás que tu usava antes, corre o risco de tu perder grandes bênçãos na tua vida. Nós podemos lembrar aqui uma história de uma pessoa muito conhecida, Pedro, por exemplo. A história de Pedro está bem encaixando dentro disso que nós estamos falando. E nós temos que ter cuidado para não ter coisas que nos induzam a voltar de novo para onde nós estávamos. A Bíblia fala que Pedro, ele deixou os barcos e deixou a rede. Nós sabemos disso, conhecemos a história. A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus os encontrou na beira da praia, que imediatamente eles deixaram o barco e deixaram redes e seguiram o Senhor Jesus. E nós observamos que pelo fato dele ter deixado e não ter destruído, nós podemos ver o que aconteceu após a morte de Jesus na cruz. Pedro se sentiu incomodado e a primeira coisa que Pedro fez foi: eu vou voltar a pegar as minhas redes, que ele não tinha destruído, é claro. Vou pegar o meu barco, que eu também não destruí, vou pintar de novo e vou pescar. Então percebe-se que Pedro, pelo fato dele ter deixado, mas não ter destruído, quando ele teve um descontentamento com a questão do seguir Jesus, a primeira coisa que ele fez foi lembrar do barco, lembrar das redes. Em Mateus 19:27, Pedro diz: nós deixamos tudo e te seguimos. Em Mateus 4:19 diz que ele e André deixaram suas redes para seguir Jesus. No entanto, depois da ressurreição de Jesus Cristo, em João 21, Pedro decidiu ir pescar. Pedro recebeu o chamado de Jesus e partiu. Abandonou as redes, deixou o barco, mas ele não o destruiu. Ele tinha os barcos, as redes, como uma segunda opção na sua vida. E quando ele teve um descontentamento lá na frente, ele viu o seu mestre morrer, o seu mestre ser crucificado, o seu mestre ser vencido, o seu mestre ser envergonhado, ser crucificado, ser morto. Ele teve uma ideia: ainda bem que eu não destruí meu barco e não queimei as minhas redes. Muitas vezes nós não olhamos assim. Muitas vezes a gente deixa o barco, deixa a rede, mas não destrói. E o Senhor, Ele está pedindo para que a gente abra mão. Não só abre mão, destrói, queima, jogue isso fora, em nome de Jesus. Quando a dúvida, o desânimo e a dificuldade chegaram, ele, Pedro, aonde encontrar suas antigas vidas, e voltou para ela. Ele sabia onde encontrar de novo. É igual a pessoa que casa nos primeiros dias. Ele tem alguma dificuldade, a primeira coisa que ele faz é ir lá nos contatos que ele não apagou e tentar entrar em contato com o ex. Funcionários que chegam numa empresa, às vezes por essa ou por aquela crise, às vezes a primeira coisa que ele faz é o que? Ligar para outra empresa e tentar encaixar lá de volta uma outra vez. Às vezes quando a pessoa está na igreja, muitas vezes vem as lutas, vem as provas, e a primeira coisa que ele lembra é do amigo do boteco, é dos amigos da prostituição, é dos amigos da mentira, os amigos da farra, os amigos da balada. Então essa palavra é uma palavra, amados, para mim e para você aprender que quando nós formos até a Cristo, nós temos que ir por inteiro. E em Deus não há plano B. Em Deus não há uma segunda opção. Em Deus não há uma segunda chance. Deus, Ele é a única chance. Deus é a única opção, melhor dizendo.
Elias destruiu e se tornou um discípulo de Eliseu. Observe no texto: Eliseu era um homem de riquezas na terra. Ele tinha 12 juntas de boi arando, o que indica uma prosperidade na vida daquele homem. Eliseu era um homem de trabalho no campo. Ele estava lavrando com a 12ª juntas de boi. E empregados ou parentes levavam, tangia o restante daquelas juntas de boi. Ele estava pessoalmente envolvido no trabalho. Eliseu era um homem disposto a servir. Sem hesitar, ele seguiu a Elias sem saber o que esse lançava do manto significava na vida dele. Ele não entendia, ele não sabia, não tinha nem noção. Esse lançar de manto o que ia acontecer na vida dele. Só pelo fato do profeta lançar o manto sobre ele, ele já abriu mão de tudo. Deus nessa noite, Ele está lançando sobre você o manto. E todas as vezes que a gente pensa em manto na Bíblia, fala de identidade. Quando nós vimos o cego Bartimeu, nós vimos lá falar que ele jogou a capa e foi ante Jesus. A capa era a identidade que o identificava como vidente. Nós observamos Pedro quando ficou preso naquela prisão lá de Herodes. Observa-se que o anjo chega e manda ele pegar a capa e jogar sobre os seus lombos. Aquela capa indicava uma identidade de um Pedro que era apóstolo, que era discípulo. E aqui nós estamos vendo aqui uma outra vez que Elias, como um profeta do Senhor, ao jogar a capa em Eliseu, ele estava dizendo para Eliseu que Eliseu era um profeta. Então o Senhor nessa noite, Ele está jogando uma capa sobre a tua vida. Ele está dizendo aqui, como disse para Pedro, que você não é escravo, como Pedro imaginava naquela prisão que ele era. Ele está jogando a capa sobre a tua vida de novo, dizendo para você que você é um profeta do Deus Altíssimo. Mas Deus, eu sinto que Deus só joga a capa na vida de quem tem propósito, na vida de quem quer uma mudança, na vida de quem está disposto a queimar o arado e matar os bois. Seu único pedido foi que ele tivesse um tempo para dar um beijo de adeus na sua família. Elias lembra a Eliseu que a chamada era de Deus e ele era responsável diante de Deus, como ele responderia a ela. Em última análise, todos nós somos responsáveis perante Deus pelo que fazemos com o convite que a obra de Deus e do seu Espírito tem sido lançado sobre as nossas vidas. Eu preciso entender que os obreiros que têm me acompanhado nesta obra, eu preciso entender que eles precisam saber do propósito de Deus na vida deles. Eles não chamaram para me auxiliar para morrer sendo meus auxiliares. Eles morreram para poder fazer a obra. Antes deles morrer, eles precisam fazer a obra. Antes deles morrer, eles precisam abrir congregações, precisam abrir igrejas. Eles precisam deixar o ministério que foi lançado sobre eles a desenvolver nessa terra em nome de Jesus. Eliseu era um homem de despedida. Nós observamos que tem pessoas que não conseguem despedir dos arados, não conseguem despedir dos bois, não conseguem despedir dos barcos, não conseguem despedir das redes. Mas a Bíblia fala que Eliseu, a primeira coisa que ele fez foi despedir da sua família. Depois que ele despede da sua família, ele despede dos seus amigos, despede da sua convivência social e despede também da sua segurança financeira. Finalmente, matou os bois e queimou os arados, representando que a antiga vida estava morta e destruída, e que ele nunca mais ia voltar, ou melhor, ainda se ele quisesse voltar, não tinha como, porque voltar para fazer o quê? Por isso que ele encontrou, ele foi até, digamos assim, meio que constrangido, naquelas quatro cidades
que Elias passou com ele, antecedendo o dia de dar a porção dobrada da vida dele, a porção dobrada do Espírito Santo na vida dele. Então, ali nós observamos que Eliseu, ele não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. Por sinal, no original, ele chama Elias de meu pai, meu pai. Ele olhava na sua volta, ele não via ninguém mais que poderia o amparar. Eliseu hoje simboliza o próprio Deus, simboliza o Evangelho, simboliza a igreja, simboliza o cristianismo. E eu queria te pedir nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você observasse isso. Pastor, estou pensando em desistir. Queime os arados, queima, mata os bois, queima as redes, queima os barcos, mata o rei das amalequitas, destrói os seus povos, seus carneiros, destrói tudo, para que a bênção de Deus alcance a tua vida e muda a tua história. Com Deus não há plano B. Deus, ele já é o plano A, B e o plano até Z. Com Deus não podemos esperar uma segunda oportunidade. Em Deus não podemos imaginar que há uma outra porta de saída. Em Deus, ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Você deu seu último adeus ao pecado? É uma pergunta que a gente faz. Você matou suas vacas sagradas e queimou os seus instrumentos, os arados? Sim ou não? Você destruiu totalmente os desejos carnais? Você já queimou esses instrumentos de iniquidade que descansam a tua mente no passado? Você já queimou, já destruiu isso? Existem crentes que ainda tem lá CD de músicas mundanas. Tem crentes que ainda tem DVD pornográficos na sua casa, revistas pornográficas. Ah, pastor, mas eu não leio. Mas isso é uma maldição na tua vida. Você já queimou esses instrumentos de iniquidade que se descansam no teu passado? Você vai dizer um último adeus a este pecado de estimação que por muito tempo você tem te prendido. Você precisa dar um adeus para esse pecado que te prende, esse pecado que te amarra, ou melhor dizendo, essa tua segunda opção. Se não dá certo aqui, eu vou apelar para aqui. Com Deus, ou é 8 ou 80. Com Deus, ou dá certo ou dá certo. Amém, amados? Então não existe em Deus um plano B. Nessa noite, eu quero que você feche os seus olhos. Coloque a mão aí na altura do seu coração. Eu quero orar por você. Eu não sei qual que é o pecado de estimação. Eu não sei qual que é o arado na tua vida. Eu não sei qual que são os bois na tua vida. Eu não sei qual que é as redes. Eu não sei qual que é o barco que é o teu plano B. Eu não sei. Eu queria nesse momento que você fechasse os seus olhos. E nós vamos orar, e você vai abrir o seu coração para que nesta noite você venha abrir mão desse pecado de estimação que tem te assolado, que tem impedido você de romper, que tem te amarrado, que tem te destruído. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesta noite em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu venho, Senhor, nesta noite colocar, meu Deus, diante do teu altar a vida, Senhor, meu Deus, desta pessoa. Ó Pai, que quem sabe deixa de ser, Senhor, meu Deus, um Eliseu que destruiu tudo. Pai, ainda, Senhor, meu Deus, que subestimado e humilhado naquela jornada, ele não desistiu de atravessar o Jordão para receber a porção dobrada. Pai, nós vimos pessoas nesta noite que quem sabe pensam igual Pedro pensou. Pensam, Senhor meu Deus, em deixar um plano B. Deixei o barco e a rede na praia. Eu vou tentar, se deu certo, amém. Se não deu, eu volto.
Foi o que aconteceu com Pedro. Queridos, nesta noite nós tiramos essas lições para as nossas vidas, que com Deus ou é 8 ou é 80, com Deus ou é ou não é, com Deus ou vai ou vai, não tem uma segunda opção. Em Deus não existe um plano B. E nessa noite eu convoco você para fechar os seus olhos e juntamente comigo pedir perdão para Deus e abrir mão desse pecado de estimação, abrir mão desse pensamento, desse plano B que você tem. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu posso ver nesta hora, Senhor meu Deus, pessoas meditando nesta palavra, pessoas, Senhor meu Deus, deixando o Senhor falar com ela, Pai, o Senhor entrando na vida dela, Senhor, repreendendo, meu Deus, esses demônios que têm prendido essa pessoa, Pai, no mundo lá fora, prendido, Senhor meu Deus, em lembranças de relacionamentos, lembranças, Senhor meu Deus, de amizades ruins. Pai, no nome do Senhor Jesus, despreende essa pessoa, desamarra essa pessoa, Pai, tira da mente dela, meu Deus, tudo aquilo, Pai, que é uma base de sustentação, Senhor meu Deus, para um suposto fracasso. Pai, no nome do Senhor Jesus, nesta noite, esta pessoa vai falar comigo. Eu estou destruindo nesta noite, eu estou desfazendo nesta noite, queimando todos os barcos, queimando todas as redes. Eu estou destruindo nesta noite, como Eliseu, os carros e os bois. Pai, eu não quero ser como Saul, Pai. Pai, eu não aceito, Senhor meu Deus, que essa pessoa seja amaldiçoada, perca as suas bênçãos, porque deixou de cumprir, Pai, a tua palavra, para cumprir os seus desejos carnais. Pai, eu abençoo esta pessoa nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, que esteja ela limpa desse pecado do passado, que ela esteja limpa, Senhor meu Deus, desta maldição sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amado? Deus te abençoe poderosamente. Queria te falar que sexta-feira, em nome de Jesus, nós vamos estar aqui nesse canal uma outra vez, para deixar uma palavra de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Feche os seus olhos no seu lugar, vamos orar, vamos nos despedir. E quero falar para você que o Covid-19 não nos impede, amém, de estarmos nos comunicando sempre acerca do reino de Deus. Feche os seus olhos que eu quero orar com você. Senhor meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, toma, Deus, nas tuas mãos a vida desse teu servo, a vida dessa tua serva que me ouve, Deus, nesta hora. Repreende, Senhor meu Deus, toda maldição, quebra todo encantamento, Pai, e dá, Senhor meu Deus, para esta pessoa da tua vitória, Pai, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos permaneça hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Um beijo no coração e até mais, em nome de Jesus.